Livro A Paternidade de São José, Padre Joseph Müller, S.J. Capítulo 15. O patrocínio de São José. Nos capítulos anteriores, nós nos esforçamos para mostrar quão importantes foram as tarefas designadas a São José na fundação do Reino de Deus, qual posição gloriosa ele ocupa, portanto, naquele reino, e quão altiva sua dignidade e quão grande sua santidade devem ser, pois essas são as razões fundamentais e a medida de toda a veneração religiosa que devemos a ele. Para o mesmo propósito, ainda temos que considerar algo mais, que São José é o patrono ou protetor da Igreja, como foi proclamado por Pio IX no decreto Quemadmodum Deus, emitido sob sua autoridade pela Sagrada Congregação dos Ritos e solenemente publicado nas Basílicas Maiores de Roma em 8 de dezembro de 1870. Esse decreto foi seguido pela Carta Apostólica Inclitum Patriarcham. Nessa carta, após recontar e aprovar tudo o que seus predecessores tinham feito para promover a veneração a São José, o Papa remete a seus próprios esforços a esse respeito, e especialmente a sua proclamação de São José como patrono da Igreja Católica. Ressalta a importância de seu patrocínio e dá mais direções para uma veneração litúrgica correspondente a esses privilégios de São José. Ele escreve: E nós mesmos, depois que, por misteriosos desígnios de Deus, fomos elevados à suprema cátedra de Pedro, movidos seja pelos exemplos de nossos ilustres predecessores, seja pela particular devoção que nutrimos desde a juventude para o Santo Patriarca, pelo decreto de 10 de setembro de 1847, com grande júbilo nosso, ampliamos a festa de seu patrocínio com rito duplo de segunda classe para toda a Igreja, como já se celebrava por indulto especial desta Santa Sé em muitos lugares. Na verdade, nestes últimos tempos, nos quais uma feroz e terrível guerra foi declarada contra a Igreja de Cristo, a devoção dos fiéis para com São José cresceu e aumentou tanto, que de toda parte chegaram até nós inumeráveis e ardentíssimos pedidos, renovados ultimamente enquanto acontecia o Concílio Ecumênico do Vaticano, por todas as classes de fiéis, e, o que mais conta, de muitos veneráveis irmãos cardeais e bispos. Estes solicitaram com insistência que, a fim de renovar com mais eficácia a misericórdia de Deus pelos méritos e pela intercessão de São José, para afastar nestes tempos funestos todos os males que nos perturbam de todos os lados, o declarássemos patronos da Igreja Católica. Nós, portanto, movidos por estes pedidos e invocada a proteção divina, decidimos acolher tantos os piedosos desejos e, com um particular decreto de nossa Sagrada Congregação dos Ritos, que ordenamos fosse publicado durante a missa solene em nossas basílicas patriarcais, Lateranense, Vaticana e Liberiana, no dia 8 de dezembro do passado ano de 1870, dedicado à Imaculada Conceição de sua esposa, declaramos solenemente o bem-aventurado José, patrono da Igreja Católica. Essas palavras foram seguidas por uma série de novas regulações ligadas à veneração litúrgica de São José, que, no todo, atribuem a São José o posto mais alto junto ao de sua esposa Imaculada, a Mãe de Deus. Disse há pouco que Pio IX declarou São José o patrono da Igreja, não que ele o constituiu ou designou patrono, pois esse ofício e a correspondente elevada dignidade de patrono da Igreja pertence a ele como uma necessidade. E o desenvolvimento lógico e natural da tarefa e dignidade conferidas pelo próprio Deus a ele. Desde que ele era o esposo virginal da Mãe de Deus e o pai virginal de Jesus Cristo, o Deus feito homem, o chefe e, portanto, o protetor da Sagrada Família, entende-se como uma consequência natural que ele deva ser também o protetor, o patrono, mesmo o pai da mais numerosa Sagrada Família, a Igreja de Cristo. Leão XIII havia mostrado isso em uma bela e luminosa passagem de sua encíclica, Quamquam Pluries. As razões pelas quais São José deve ter ser tido como patrono da Igreja, e a Igreja, por sua vez, espera muitíssimo da sua especial proteção, residem sobretudo no fato de que ele é o esposo de Maria e pai putativo de Jesus Cristo.
Daqui derivam toda a sua grandeza, graça, santidade e glória. Ora, desta dupla dignidade derivaram, espontaneamente, os deveres que a natureza impõe aos pais de família. Assim, pois, São José foi guarda legítimo e natural da Sagrada Família e, ao mesmo tempo, seu chefe e defensor, exercendo esses ofícios até o fim da sua vida. Foi ele de fato que guardou com sumo amor e contínua vigilância a sua esposa e o Filho Divino. Foi ele que proveu o seu sustento com o trabalho. Ele que os afastou do perigo, a que os expunha ao ódio de um rei, levando-o a salvo para fora da pátria, e nos desconfortos das viagens e nas dificuldades do exílio, foi de Jesus e Maria companheiro inseparável, socorro e conforto. Pois bem, a Sagrada Família que José governou com autoridade de pai era o berço da Igreja nascente. A Virgem Santíssima, de fato, enquanto Mãe de Deus, é também Mãe de todos os cristãos, por ela gerados em meio às dores do Redentor no Calvário. E Jesus é, de alguma maneira, como o primogênito dos cristãos, que por adoção e pela redenção lhes são irmãos. Disso deriva que São José considera como confiada a ele próprio a multidão dos cristãos que formam a Igreja, ou seja, a inumerável família dispersa pelo mundo, sobre a qual ele, como esposo de Maria e pai putativo de Jesus, tem uma autoridade semelhante à de um pai. É, portanto, justo e digno de São José que, assim como ele guardou no seu tempo a família de Nazaré, também agora guarde e defenda com seu patrocínio a Igreja de Deus. Algumas frases devem ser acrescentadas aqui para explicar mais completamente ou completar as palavras supracitadas de Leão XIII. Semelhante à maternidade física da Santíssima Virgem em relação a nosso Divino Redentor, que envolveu uma maternidade espiritual sobre todos os remidos por ele, a paternidade de São José sobre o menino Jesus se estende a todos aqueles que têm parte nessa redenção. Como todos esses se tornaram, pela redenção, filhos adotivos de Deus, irmãos e irmãs de Cristo, e agora formam com ele um corpo místico de que Cristo é a cabeça e os remidos por ele, os membros, que vivem compartilhando sua vida com a cabeça. O corpo místico de Cristo é a Igreja. Mas se São José é o pai de Cristo, ele não pode recusar seu amor e cuidado paternais àqueles que Cristo, por sua obra de redenção, tornou seus próprios irmãos e irmãs e membros de seu corpo místico. Em vez disso, ele estenderá seu amor e cuidado paternais a todos os que, pelo batismo, foram incorporados a Cristo e, assim, são parte de seu corpo místico. Pois São José teve que se tornar o pai de Cristo, com o único propósito de que Cristo pudesse operar nossa redenção. Isso é o que as palavras do anjo sugeriam. O que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Assim está claro agora que São José, porque foi pai de Cristo, consequentemente, também é pai de todo o seu corpo místico, e da mesma forma, pai e patrono de toda a Igreja Católica. É evidente, a partir do que foi dito, que esse patrocínio de São José sobre a Igreja Católica não foi estabelecido por Pio IX e então confiado a São José, mas, por sua própria natureza, pertence a São José, como o pai de Cristo, o esposo da Mãe de Deus e o chefe da Sagrada Família. São José, que agora está na glória do céu com seu filho, o Deus feito homem, e com sua imaculada esposa, deve ter aceitado com alegria e satisfação esse reconhecimento solene de seu patrocínio e certamente continuará mais prontamente seu amoroso cuidado pela Igreja de Cristo, tanto mais for reconhecido e venerado como seu protetor e patrono. O que dissemos sobre o patrocínio de São José, nós encontramos corroborado quando lembramos a história de José do Egito, em que alguns padres e muitos teólogos, bem como os papas mais recentes, reconhecem uma figura de José de Nazaré. Assim, Pio IX começa seu decreto de 8 de dezembro de 1870, pelo qual declarou São José patrono da Igreja Católica, com estas palavras: da mesma maneira que Deus havia constituído São José, gerado pelo patriarca Jacó, superintendente de toda a terra do Egito para guardar o trigo para o povo,
Assim, chegando à plenitude dos tempos, estando para enviar à terra seu Filho unigênito Salvador do mundo, escolheu um outro José, do qual o primeiro era figura, o fez senhor e príncipe de sua casa e propriedade, e o elegeu guarda de todos os seus tesouros mais preciosos. Esses maiores tesouros confiados a José durante sua vida terrena, como o decreto expressamente declara, eram Jesus e Maria, mas eles são agora a aumentada Sagrada Família. A Igreja Católica, como fica evidente por todo o teor do decreto, que conclui com a declaração de São José como patrono de toda a Igreja. Em palavras ainda mais explícitas, Leão XIII indica que José do Egito é uma figura de nosso São José em vários aspectos, mas especialmente uma figura de São José como patrono da Igreja. Ele escreve em sua encíclica Quamquam Pluries. Tudo isso, veneráveis irmãos, em contrapoio, como bem o sabeis, no ensinamento de não poucos padres da Igreja. De acordo nisso com a Sagrada Liturgia, eles entreviram no antigo José, filho do patriarca Jacó, a pessoa e a vocação do nosso José. E no esplendor que daquele emanava, viram simbolizada a grandeza e a glória do guarda da Sagrada Família. De fato, além de terem ambos recebido, não sem significado, o mesmo nome, existe entre eles muitas outras e claras semelhanças, a vós bem conhecidas. Em primeiro lugar, o antigo José ganhou para si a benevolência em seu Senhor, de um modo todo singular, e depois conseguiu, graças a seu zelo, que chovesse do céu toda a prosperidade e bênção sobre seu patrão, de quem dirigiu a casa. E mais, por vontade do rei, governou com plenos poderes todo o reino, e quando a carestia se tornou calamidade pública, foi ele quem alimentou os egípcios e os povos vizinhos com exemplar sagacidade, a ponto de ser merecidamente chamado pelo faraó de Salvador do mundo. Assim, no antigo patriarca, é fácil ver a figura de nosso José. Como o antigo José foi a bênção para a casa de seu patrão e para todo o reino, assim o nosso José foi predestinado a guardar cristandade e deve ser tido como defensor da Igreja, que efetivamente é a casa do Senhor e o reino de Deus na terra. Vamos acrescentar ainda 2 breves comentários. Quando a São José é dado algumas vezes o título de patriarca, essa palavra é usada praticamente no mesmo sentido que patrono. Na linguagem bíblica e eclesiástica, esse título é aplicado primeiramente aos ancestrais do povo escolhido, Abraão, Isaque e Jacó. Depois também aos 12 filhos de Jacó, como ancestrais das 12 tribos, e às vezes a de Davi, o fundador da dinastia davídica. Quando, portanto, o título é aplicado a São José, isso pode ser feito em um sentido análogo, a saber, no sentido de que, como São José é o pai de nosso Salvador, seus direitos e deveres paternais também alcançam toda a Igreja, porque a Igreja engloba todos aqueles que foram redimidos por Cristo, e daí em diante se tornam filhos adotivos de Deus e irmãos adotivos de Cristo. Logo, todos eles são, como Leão XIII indicou, também os filhos adotivos de São José. Esse parece o sentido do título de patriarca quando aplicado a São José. O patrocínio de São José novamente enfatiza sua grandeza no reino de Deus. Nesse reino, e portanto também na glória do céu, ele ocupa o primeiro lugar após Jesus e Maria, e antes de todos os outros santos anjos e homens. Seu trono no céu é junto, embora abaixo, da humanidade de Cristo e da Santíssima Virgem Maria, o mais próximo da Santíssima Trindade. Que grandeza e glória são as suas agora, especialmente quando comparadas com sua humildade, silenciosa e oculta vida, de abnegado serviço a Jesus e Maria aqui na terra. Algumas palavras em conclusão. Que importância para a nossa época a Santa Igreja atribui, e devemos trazer com ela, o Papa Pio XI, nos diz em sua encíclica de 19 de março de 1937 sobre o comunismo ateu. E, para apressar a paz de Cristo no reino de Cristo, por todos tão desejada, pomos a grande ação da Igreja Católica contra o comunismo ateu mundial, sob a égide do poderoso protetor da Igreja, São José.
Ele pertence à classe operária e experimentou o peso da pobreza, em si e na Sagrada Família, de que era chefe vigilante e afetuoso. A ele foi confiado o Deus menino, quando Herodes mandou contra ele os seus sicários. 16. A veneração devida a São José. 1. Resta uma questão a ser respondida sobre qual tipo de veneração religiosa é devida a São José, por causa de seu lugar e ofício na ordem sobrenatural ou no reino de Deus. Como já dissemos no início, a santidade e a dignidade da pessoa a ser venerada não é apenas o motivo, mas também a norma ou medida da veneração que lhe é devida. Isso mostra imediatamente a essencial e incomensurável diferença entre a veneração devida e realmente prestada pela Igreja Católica a Deus, que é o culto chamado latria, e a veneração devida e prestada a certas criaturas, especialmente privilegiadas por Deus, isto é, os anjos e os santos, um culto chamado dulia. Com base no mesmo princípio, nós prestamos à bem-aventurada Mãe de Deus um tipo especial de veneração, chamado hiperdulia, ou seja, uma veneração que, por sua própria natureza, está tão abaixo da latria, quanto o ser infinito está abaixo do infinito, mas é indescritivelmente mais alto, muito mais alta do que a prestada a outros santos e anjos, pois a Mãe de Deus excede a todos os outros em dignidade e santidade. Então, a pergunta que surge é se um tipo especial de devoção também é devido a São José. A resposta a essa questão vai depender igualmente da relativa posição de São José no reino de Deus, e desse modo depende, novamente, de sua relação mais ou menos íntima com a encarnação e a redenção, e, portanto, de sua dignidade e santidade. Já descrevemos e definimos essa posição, extraindo provas dos seguintes fatos ou princípios. A. Seu virginal, porém verdadeiro e real matrimônio com Maria, a Mãe de Deus. B. Sua paternidade sobre Jesus, o Deus feito homem, uma paternidade, embora não corporal ou natural, mas em um aspecto espiritual e moral, verdadeira e real. C. Sua posição como chefe da Sagrada Família. D. Consequentemente, sua posição ou ofício de patrono da Igreja. E. Sua inclusão na ordem da união hipostática. F. Sua eminente dignidade e santidade pessoal. Nós tratamos dessas relações e privilégios de São José em detalhes e também tentamos dar uma ideia de sua, para nós quase inconcebível, gloriosa posição no céu, o maior lugar no céu, depois de Cristo e de sua Santíssima Mãe. 2. Antes de concluirmos desses privilégios de São José, o tipo de veneração que devemos a ele, queremos retornar à dificuldade mencionada em nosso último capítulo. Pode parecer, eu disse, então, que levamos agora São José a um nível tão alto que ele parece praticamente igual à Santíssima Virgem, o que prejudicaria seriamente toda a nossa argumentação, pois isso nos colocaria em contradição com a opinião comum dos teólogos, senão com o conteúdo implícito da fé católica. Não nego que essa dificuldade seja real e exija uma solução. Mereceria um tratamento mais completo, mas eu creio que, para nosso objetivo aqui, é possível uma resposta breve e suficientemente clara. A. A paternidade de São José sobre o menino Jesus, tão maravilhosa como é, não pode ser comparada à maternidade da Santíssima Virgem. A paternidade de São José deriva de um tipo de geração espiritual ou moral. É moral ou jurídica, não uma paternidade corporal ou física. A maternidade da Santíssima Virgem, por outro lado, é tanto física quanto espiritual. O corpo do menino Jesus foi formado da carne e do sangue da Santíssima Virgem Mãe. São José não teve parte nisso, nem uma partícula de sua substância passou para o corpo de Jesus. Mas a Santíssima Virgem não apenas deu sua substância ao menino, como também teve parte naquela outra geração espiritual ou moral que nós, como Santo Agostinho, São Jerônimo e outros, atribuímos a São José. Aqui nós já vemos uma essencial e, para a nossa questão, decisiva diferença entre Maria e José. O papel que a Mãe de Deus teve na encarnação do Filho de Deus foi de importância essencialmente maior que o de São José, e ela está muito mais intimamente unida a Jesus e a todas as pessoas da Santíssima Trindade que São José,
e, portanto, elevada a uma dignidade essencialmente maior no céu. B. Outra razão útil em superar nossa dificuldade merece, no mínimo, uma breve atenção. São José também teve um papel em nossa redenção, mas apenas de modo remoto e indireto. Ele tinha ajudado dispositivamente, como vimos, a preparar o caminho para a encarnação, que deveria preceder a redenção, e no plano de Deus estava ligado a ela. Ademais, ele tinha mostrado o mais amoroso cuidado com Jesus de seu nascimento à sua fase adulta, e desse modo preservou o Salvador para seu sacrifício na cruz, e assim ele também contribuiu para a nossa redenção. Mas também nesse aspecto, a Santíssima Virgem foi muito mais intimamente unida ao nosso Redentor e cooperou com ele em sua obra redentora, muito mais íntima e diretamente. Ela foi de fato a segunda Eva, que esmagou a cabeça da serpente, ao passo que o segundo Adão não foi São José, mas Cristo, o próprio Salvador. Nesse contexto de fato, significativo que Maria ainda vivia e com Cristo experimentou, sofreu e ofereceu sua paixão e morte redentora com ele. Nós sabemos que São José não estava mais entre os vivos, já que o Cristo agonizante recomendou sua mãe a João. 3. De tudo isso, nós podemos concluir com certeza que São José não se iguala à Mãe de Deus em posição e dignidade, mas ocupa o lugar seguinte ao dela, e à frente de todos os anjos e santos no reino de Deus e na glória celeste. Mas desde que essa dignidade não é apenas o motivo, mas também a medida da veneração religiosa, a veneração devida a São José é obviamente inferior àquela devida à Mãe de Deus. Contudo, ela está acima daquela devida aos outros santos, mesmo os anjos, e não apenas no grau, mas essencial e especificamente, pela simples razão de que também em dignidade ele ultrapassar os outros essencial e especificamente. Na veneração aos outros santos pode existir apenas uma diferença gradual, não especial ou específica, porque depende da santidade pessoal de cada um, baseada na graça santificante, que em pessoas diferentes é apenas gradualmente diferente, não essencialmente. Somente se, para outros santos, além da graça santificante, também uma dignidade decorrente de um ofício que eles ocuparam nesta vida, por exemplo, como sacerdote ou bispo, devesse ser tomada juntamente com sua santidade como motivo e norma, somente então poderia haver uma questão de veneração especificamente diferente. Isso, no entanto, geralmente não é feito. Seja como for, é indiscutível que a dignidade da Mãe de Deus de São José, e consequentemente também a veneração que lhes é devida, superam de maneira essencial e específica, e quase imensamente, a de todos os santos, não apenas porque eles tinham graça santificante em uma medida muito maior, mas, como eu disse, por causa de sua dignidade essencial e especificamente maior, e sua inclusão na ordem hipostática. Se a veneração devida à Mãe de Deus e a devida a São José são especificamente diferentes, não é tão claro. Embora ambos pertençam à ordem hipostática, dificilmente se pode negar, em vista da união muito mais próxima e essencialmente mais próxima de Maria com nosso Salvador e o Deus Trino do que a de São José. A veneração ou o culto com o qual nós honramos a Deus é infinitamente superior àqueles que nós damos mesmo à Santíssima Virgem e a São José. Não é apenas de um grau ou tipo mais elevado, mas de uma ordem totalmente diferente. É apropriadamente chamado adoração ou latria, enquanto a veneração aos santos é chamado dulia, e a veneração à Mãe de Deus é chamada corretamente de hiperdulia, isto é, uma veneração superior à dulia. Tornou-se o costume chamar a veneração a São José pelo nome de protodulia, isto é, a primeira ou principal dulia. A melhor expressão já encontrada, embora não seja satisfatória, porque pode dar a ideia de que a veneração a São José difere apenas em grau, não em tipo, da veneração aos outros santos. Nesse sentido, vale a pena observar que em toda veneração religiosa, o essencial é o que ocorre na alma do adorador, sua atitude mental em relação ao objeto de seu culto e os atos de sua alma, de adoração, humildade, submissão, gratidão, confiança, amor e etc. Esses atos interiores são e devem ser muito diferentes nos diferentes tipos de veneração,
já que suas manifestações externas, curvar-se, genuflexão e etc., nem sempre podem expressar essas distinções e são, frequentemente, apenas uso convencional. 4. Vamos dar uma rápida olhada no desenvolvimento do culto de São José, especialmente nos últimos anos. Essa veneração se desenvolveu espontânea e instintivamente a partir do coração dos próprios fiéis, mas sempre foi fomentada e incentivada pela mais alta autoridade da Igreja. Assim, traz as marcas inconfundíveis da protodolia. Aqui, vemos uma influência mútua exercida entre os fiéis e as autoridades da Igreja. O senso piedoso do povo, por sua própria vontade, simplesmente colocou São José ao lado de sua bem-aventurada esposa, acima de todos os outros santos no céu, e sempre gostou de pensar nele na companhia de Jesus e Maria. Daí também essas outras petições por uma crescente veneração litúrgica de São José. As autoridades da Igreja não deixaram de encorajar esses esforços e, assim, de sua parte, deram um novo estímulo à propagação da devoção de São José. Não apenas citamos algumas elocuções papais mostrando que o culto de São José, como se desenvolveu em nossos tempos, possui as marcas de protodolia. O próprio Pio IX disse que a veneração de São João, como surgira nos corações dos fiéis, era o impulso final para que ele declarasse São José o patrono da Igreja Universal. Então, Leão XIII, em sua encíclica Quamquam Pluries, diz, e de fato, vimos um grande progresso no culto a São José, anteriormente promovido pelo zelo dos sumos pontífices, depois estendido a todo o mundo, especialmente quando Pio IX, nosso predecessor de feliz memória, a pedido de muitíssimos bispos, declarou o Santo Patriarca patrono da Igreja Universal. Bento XV também foi um zeloso promotor da veneração a São José e estava bem ciente de seu constante crescimento entre os fiéis. Ele escreveu em seu motu próprio Bonum Sane, 25 de junho de 1920, no 50º aniversário da proclamação de São José como patrono da Igreja. Quando olhamos para estes últimos 50 anos, observamos um admirável reflorescimento de piedosas instituições, as quais atestam como o culto ao Santíssimo Patriarca veio se desenvolvendo sempre mais entre os fiéis. Depois, se considerarmos as odiernas calamidades que afligem o gênero humano, parece ainda mais evidente a oportunidade de intensificar tal culto e de difundi-lo com maior força em meio ao povo cristão. Essa interação entre os fiéis e as autoridades da Igreja foi, provavelmente, uma das principais causas do desenvolvimento prodigioso da veneração de São José nos últimos 100 anos. E dessas manifestações, nós podemos discernir que o culto que eles desejaram promover tem as marcas da verdadeira protodolia, o da mais alta dolia. Testemunhemos algum dos resultados desses empreendimentos. Primeiro, a festa de São José, a 19 de março, foi elevada por Pio IX à dupla de primeira classe. Por Pio X, no entanto, que também foi sinceramente devotado a São José, ela foi reduzida à festa de segunda classe, porque normalmente ocorre na Quaresma e porque ela desejou dar maior destaque à festa do patrocínio de São José. Mas Bento XV a restabeleceu como festa de primeira classe. A segunda festa de São José, originalmente intitulada Patrocínio de São José, foi finalmente elevada à primeira classe com oitava, sob o título de Solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria e patrono da Igreja Universal. Nenhum outro santo, além da Virgem Maria, é honrado desse modo por mais de uma festa de primeira classe. E mesmo em uma terceira festa, São José é honrado junto a Jesus e Maria, na festa da Sagrada Família. Adicione-se a ladainha em honra a São José com suas belas invocações. Novamente, nenhum outro santo, além da Santíssima Virgem, é assim honrado. O mesmo deve ser dito do prefácio especial nas missas de São José. Esse prefácio e o ofício do breviário de suas festas oferecem ainda mais provas para a nossa argumentação de que a veneração devida a São José é única em seu tipo, é uma protodolia. Já mencionamos as petições apresentadas à Santa Sé durante e após o Concílio Vaticano I.
Eles estavam pedindo um aumento ainda maior no culto litúrgico de São José, especificamente no Ordo Missio, no Confiteor, nas orações Suscipe Sancta Trinitas e Libera-nos, no Cânon e no Comunicantes. Bem como na Ladainha dos Santos, São José também deveria ser mencionado pelo nome imediatamente após o nome de Maria, a Mãe de Deus, e diante dos outros santos. O Papa, no entanto, não achou adequado atender a esses pedidos, principalmente pelo fato de que exigiriam uma mudança nas mais antigas e mais veneráveis partes da liturgia, que não deveria ser feita sem razões sérias. Dessa resposta fica evidente que não há dificuldades dogmáticas impedindo. Desde então, temos visto mudanças serem feitas nos ritos litúrgicos que nossos pais jamais esperariam. No decorrer do tempo, também as dificuldades litúrgicas devem ser superadas e São José receberá as maiores honras litúrgicas, a protodolia, em toda a parte. Com essa expressão de esperança, encerramos nossa obra. Que ela possa contribuir para um melhor conhecimento e uma profunda apreciação de São José e, talvez, encoraje os pastores de almas a tornarem seus rebanhos mais familiarizados com São José, sua atraente personalidade, bem como sua grandeza e poder, para que mais e mais pessoas se dirijam a ele com amorosa veneração e confiança em sua intercessão.